Olá, olá, meus queridos amigos. E o Sport acabou sendo derrotado para o time do Sampaio Corrêa por 4-1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um resultado emblemático para o Sport, principalmente no momento que ele vive. Início do segundo turno, né, 20ª rodada, né, primeira rodada do retorno para o Sport, enfrentando um Sampaio Corrêa que não é um dos candidatos ao acesso, é um time ali de meio de tabela, também não briga pela parte de baixo, e o Sport acabou perdendo, sendo massacrado pelo Sampaio Corrêa. Primeiro tempo, onde o Sampaio também não criou grandes chances, o Sport se limitou a falhas impressionantes, como a falha do zagueiro Fábio Alemão, que teve uma noite terrível. Acabou falhando o primeiro gol do Poveda de cabeça, não subiu com o atacante. E no segundo tempo acabou cometendo um pênalti, foi expulso e matou as chances do Sport. O Sport tomava 3-1 naquele momento. Mas no primeiro tempo, como eu falava, o Sampaio Correção na frente com 6 minutos, mudou um pouquinho a tônica do jogo, mas os erros foram os mesmos. O Sport não tem criatividade, não tem ofensividade. E o técnico interino, o César Lucena, errou mais uma vez. O César Lucena, recorrentemente, quando ele assume o time, ele tenta fazer algumas mudanças, de acordo com o que ele está vendo, que normalmente são divergentes do que o treinador que vinha comandando estava fazendo. Se é para chamar atenção ou para puxar os louros da vitória para ele, mas dessa vez ele se deu mal. O Raiva Negras vinha fazendo boas partidas com o Lisca, jogando como falso 9. O César tirou o Raiva Negras, botou o Kaique na frente. O Kaique, uma peça nula mais uma vez no ataque rubro-negro. E o Sport sucumbiu no primeiro tempo, se limitou apenas a marcar e ver as jogadas do Mateuzinho, do Pimentinha, do próprio Poveda acontecerem. E o Sport não fazia absolutamente nada. Segundo tempo, o César mexeu um pouquinho no time, meteu o Everton Felipe para jogar, botou o Giovani também, deu uma nova dinâmica para o time rubro-negro, embora ainda ficasse carente de um atacante lá na frente, de um falso 9, de um Raiva Negras com mais movimentação do que o Kaique. Ele não fez essa troca, mesmo assim o Sport cresceu de rendimento, fez o 2-1, e aí, como eu falei, o Fábio Alemão acabou fazendo um pênalti e sacramentando o resultado 3-1 para o Sampaio Corrêa. A partir daí, o Sport não criou absolutamente nada, ainda tomou o quarto gol no final da partida. Moral da história: Carlos Eduardo pode melhorar, tá sem ritmo de jogo, acho que falhou no primeiro gol e algumas bolas ele chegava um pouquinho atrasado, mas não acho que a derrota foi por conta dele, não. Além do Carlos Eduardo, o Fábio Alemão, muito fraco. Para mim, o Fábio Alemão é mais problemático do que a perda do Rafael Thierry, é mais problemática do que a perda do Maílson. O Carlos Eduardo eu acho que vai evoluir e vai se tornar um bom goleiro na meta rubro-negro. Já o Rafael Thierry cruzar os dedos enquanto ele estiver fora, porque ninguém tá jogando o que o Rafael Thierry está jogando, nem o próprio Sabino. O Rafael Thierry era o melhor zagueiro rubro-negro. Eu acho que talvez valha a pena a gente botar o Chico junto com o Sabino do que colocar o Fábio Alemão. Acho que não vem rendendo, é um zagueiro lento, perde no tempo da bola, enfim. Eu prefiro acreditar no Chico. No meio campo, eu acho que o William Oliveira devia ter jogado de frente, não gostei da formação que ele colocou no time rubro-negro com o Blas Cáceres. Blas Cáceres fez uma partida horrorosa, errou passe, criou muito pouco. E na parte ofensiva, fundamentalmente, o Raiva Negras tem vaga nesse time para os atacantes que aí estão. Agora, se a gente ampliar um pouquinho o raciocínio em relação a essa partida, a gente vai chegar à conclusão que o Sport ontem foi completamente previsível. Os atacantes do Sport não conseguem criar muita coisa porque não tem qualidade para isso. Então, a partir do momento que a gente faz essa análise, a gente chega à conclusão que a montagem do grupo rubro-negro foi equivocada. Que o grande culpado, para mim, do rendimento do ataque do Sport não é do ataque do Sport, que a gente já sabe que eles só rendem isso. É da formação do ataque, é do Augusto Carreiras. O Augusto Carreiras, ele tomou algumas decisões ao longo da temporada, óbvio que não são só deles, tem um técnico, tem o próprio presidente Yuri Romão, mas ele é o cara que manda no futebol rubro-negro, como segurar o Gustavo Florentino em algum momento, segurar o próprio Dalpozo em algum momento, não precisava ter demorado tanto para tirar, e as contratações estão muito abaixo, mas muito abaixo. Ele com o Jorge, com o gerente executivo do esporte, eu acho que são os grandes responsáveis por esse time do esporte que é extremamente limitado ofensivamente. O esporte precisa repensar, não sei se botar mais alguns diretores junto com o Augusto Carreiras, mesmo que ele continue no cargo, não sei se trocar o Augusto Carreiras, mas pelo menos alguém precisa reforçar esse time de diretores do esporte, porque o Augusto Carreiras não conhece o suficiente no Brasil para contratar, para formar um bom time. Está muito claro que o esporte há muito tempo não consegue formar um bom time, principalmente na parte ofensiva.
o Sport agora vai para um final do campeonato, primeiro precisa contratar o seu treinador, né? Porque não pode ficar sem comando. O César Lucena, para mim, não tem condições de assumir o Sport nesse momento. Então precisa contratar um treinador. E além de contratar um treinador, precisa contratar atacantes. E mais, contratar atacantes mesmo que não tenha chance de subir, tá, gente? O Sport precisa. O Sport caiu para o 7º lugar e pode terminar a rodada em 10º, de acordo com os resultados que podem acontecer. E o Sport, se quiser ter um fim de ano tranquilo, ele precisa contratar atacantes, senão ele vai sofrer até o final do ano com essa Série B. Acho difícil o acesso do Sport, não é impossível, mas é difícil. O Sport precisaria fazer em torno de 36 pontos para conseguir o seu acesso. O Sport está hoje, faltam 18 rodadas para o Sport, ele teria que vencer 12 de 18. Né? Deve ser os 9 jogos em casa e mais 3 fora. Então, o Sport não tem nem esse número de vitórias no campeonato inteiro até agora, em 20 rodadas disputadas. Então, a situação do Sport é muito difícil. Agora, se quiser ter um fim de ano tranquilo, precisa contratar não só o seu treinador, o seu novo comandante, porque o time ontem foi um time sem dono, sem comando, como também um atacante de qualidade para o Sport. Essa lentidão na contratação, para mim, eu atribuo diretamente ao vice-presidente de futebol do Sport, que poderia ter sido um pouco mais ágil se tivesse conhecimento para isso. O Sport acabou perdendo algumas contratações, eu entendo que a situação financeira não é fácil, mas precisava sim ter contratado e não o fez até o momento. Sport, que agora vai para a reta final do campeonato, né? Tem a segunda metade, vamos aguardar para saber quem vai ser o novo comandante rubro-negro. Você se inscreve no nosso canal Júnior Medrado Oficial, ativa o sininho das notificações e vai receber toda vez que a gente gerar um conteúdo novo. E mais, segunda a sexta, a gente está no Torcida Hits, um programa em 2 edições na Hits FM 103.1. Você pode nos escutar pelo hitsrecife.com.br ou pelo aplicativo Hits Recife. E você pode acompanhar as notícias de futebol pernambucano lá no nosso blog, Júnior Medrado Oficial. juniormedrado.com.br. Lá você tem as principais notícias do mundo esportivo com foco no futebol pernambucano, beleza? A gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.